Bom, então nós vimos na aula passada as tarifas que são vedadas pelo STJ. Nesse momento a gente vai ver aquelas que são admitidas, porém é permitido então o controle judicial dentro de alguns requisitos. Então vamos lá para a gente observar. Primeiro que o STJ julgou, que inclusive é a súmula, né, 566 do STJ, é a tarifa de cadastro. A tarifa de cadastro ela está prevista na resolução 3919. Inclusive, ela está lá como aqueles serviços prioritários, né, tarifa de cadastro, e a própria resolução vai dizer que pode ser cobrada se, obviamente, estiver contratada, se houver essa prestação de serviço e só pode ser cobrado uma única vez do cliente, ou seja, da pessoa natural. Então a tarifa de cadastro, ela serve inclusive, está lá nos serviços prioritários, lembrando que existe inclusive o fato gerador naquela tabela no final da resolução 3919, vai dizer inclusive que é uma análise do cliente nos serviços de órgãos de proteção ao crédito para verificar a idoneidade, os riscos ali na abertura, por exemplo, daquela conta corrente. Então a tarifa de cadastro ela só pode ser cobrada uma única vez na relação do cliente com a instituição financeira. Todas as outras contratações que foram feitas não poderão, então, ter a tarifa de cadastro. Perceba aqui que o STJ, né, inclusive com súmula, o que ele valida, o que ele retifica? Exatamente o que está previsto na resolução 3919 de 2010. Exatamente o mesmo teor que traz a resolução é o que o STJ, então, valida. Então, esse julgado, né, inclusive, ele envolveu a tarifa de cadastro, o TAC e o TEC. Então, o que o STJ decidiu nesse julgado? Que é vedado o TAC e TEC e é permitido a tarifa de cadastro, desde que haja a contratação e, obviamente, que seja feita somente uma única vez no início do relacionamento. O segundo que ele admitiu foi a avaliação do bem, foi um tema 958. A tarifa de avaliação do bem está prevista lá naqueles serviços diferenciados, onde é permitido, então, a instituição financeira avaliar um bem dado em garantia. Isso é muito comum, por exemplo, na alienação fiduciária, ou quando, eventualmente, o consumidor dê um bem em garantia a um empréstimo ou qualquer outra coisa nesse sentido. O que é importante na avaliação do bem? É o serviço ter efetivamente ter sido prestado. É preciso que haja, de fato, o serviço demonstrado pela instituição financeira de que foi avaliado o bem. Então nós tivemos aqui umas situações muito curiosas, né? Alienação fiduciária em garantia de carro 0 km, sendo cobrado a avaliação do bem. Peraí, carro zero, eu preciso fazer análise? Preciso avaliar o bem? Não. Como é que a instituição financeira está cobrando uma avaliação de um bem de um carro 0 km? Então, na alienação fiduciária, a gente vê que a pessoa, na verdade, ele tem dois contratos, né? Isso vai estar também na posse, é tratada dentro da posse. Há o financiamento e o cliente, né, o consumidor, a pessoa natural, ela fica de posse direta, mas ela não é a proprietária. Ela só se torna o proprietário de fato quando ele vai ali pagar, né, quitar todo aquele financiamento. Agora, se for um carro, por exemplo, usado, aí faz sentido ter uma avaliação do bem. Porque como esse bem vai ficar em garantia daquele financiamento, a instituição financeira tem o interesse de avaliar aquele bem desde que haja uma avaliação real, né? E demonstrado que houve ali a avaliação, ok? O registro do contrato também foi julgado dentro desse tema 958 do STJ. Bom, o registro do contrato ele não está previsto na resolução 3919. Mas o STJ permitiu, por quê? Porque para efetivar esses bens em garantias, por exemplo, a alienação fiduciária, é preciso que se faça o registro
daquele veículo, por exemplo, dentro dos órgãos de veículos, né? Dentro dos Detran, para que conste ali no documento que aquele veículo está alienado fiduciariamente. Então é uma forma de proteção. Então o que o STJ permitiu? Que quando houver o registro, se a contratação necessitar de um registro pela própria essência, pela própria natureza do contrato, por exemplo, como acontece na alienação fiduciária, quando o consumidor o cliente compra um carro, vai estar lá no documento dele, alienado fiduciariamente. Houve o quê? Um registro daquela alienação fiduciária no documento do veículo, né? Lá no Detran. A tarifa de registro foi permitida para o STJ porque isso envolve um custo. Então, o que é permitido cobrar do cliente? Esse registro e efetivamente o valor do registro. Então não pode ser um valor aleatório, tá? Pode ser um valor aleatório aqui não. Ah, vou cobrar do registro aqui R$100 e o registro custou 20. Não, o STJ ele limitou de fato, o custo. Tá? Então perceba que o registro do contrato, essa tarifa, ela não está prevista na resolução, mas como ela é inerente a alguns contratos, a necessidade de se fazer esse registro e isso há um custo, possibilitou então a instituição financeira que pudesse ressarcir desse custo através então dessa tarifa aí de registro do contrato, tá bom? O adiantamento ao depositante ele está previsto lá na resolução 3919 dentro dos serviços prioritários, né? Portanto, ele vai ter lá fato gerador, ele vai ter que ter a sigla dele específica, né? Lembrando que a grande diferença dos serviços prioritários para os diferenciados é que os prioritários ele tem o fato gerador definido e ele tem que seguir a tabela. A nomenclatura que sai no extrato tem que ser exatamente aquele da tabela 3919. Já nos serviços diferenciados, que são serviços bem específicos, ele não tem uma nomenclatura, ele não tem um fato gerador específico, ele tem o serviço que vai ser executado, como está lá, avaliação de um bem dado em garantia. Então a nomenclatura ela não é pacificada dentro dessas questões. Acho até que deveria ser, para facilitar o direito de informação do consumidor. Como eu disse, às vezes você pega o extrato consolidado do seu cliente, tem lá o nome de uma tarifa que você não sabe nem para que foi aquilo. Se ele não estiver dentro dos prioritários, vai criar um nome ali e aí você fica ali. Pessoa jurídica, então, é muito comum você ter uma nomenclatura ali que você não consegue identificar o que está sendo cobrado dentro do extrato. Então, o adiantamento ao depositante é uma tarifa que, obviamente, mais uma vez, tem que ser contratada, né? E ele permite que o banco ele adiante, tá? Ele avalie a possibilidade de adiantar ao seu cliente um valor caso ele fique negativo. Então, por exemplo, a conta dele tem R$10, mas há ali um boleto, há ali um débito automático de 50. Então ele vai debitar os R$10 e ainda adiantar para esse cliente R$40 para ele poder pagar aquele débito automático. Então ele faz essa análise, como é um serviço que ele avalia o risco desse valor que ele vai ter que bancar, porque o cliente está em débito, o cliente está negativo, melhor dizendo, né? Ficará negativo, então isso pode acontecer tanto na conta corrente quanto no cheque especial. Quando a gente fala cheque especial, é importante falar o seguinte, não é no limite do cheque especial, é quando extrapola o limite do cheque especial. Então a tarifa de adiantamento ao depositante é quando extrapola, por exemplo, existe R$100 de cheque especial, mas o saldo está zero, não tem dinheiro nenhum na conta, mas ele tem R$100 de cheque especial, ok. Só que o cheque foi de R$150. Então ele vai pegar o limite do cheque especial e o banco vai analisar se adianta os R$50. Então é quando extrapola o limite do cheque especial. Então, adiantamento depositante está previsto,
ela é admitida, está lá como serviço prioritário, obviamente, se estiver contratado, obviamente poderá ser analisado a onerosidade excessiva desse adiantamento a depositante. O que eu já analisei, inclusive, eu tenho uma ação civil pública, eu advogo para uma instituição de consumidores bancários e nós já fizemos uma ação civil pública de uma instituição financeira que incluía esse adiantamento ao depositante, cobrava-se essa tarifa e não era de fato exercido esse serviço. Então veja que como é importante a gente conhecer bem isso para a gente analisar caso a caso. Se estiver sendo cobrado, é importante que você verifique qual foi o adiantamento, verifique se houve aquela contratação por parte do consumidor, se o consumidor estava ciente de que havia aquela contratação, se foi transparente, mas se houve de fato aquele adiantamento no caso concreto. E por fim, né, eu peguei todos que eu encontrei dentro do STJ, o STJ vai julgar a tarifa sobre contribuição sindical. Essa tarifa sobre contribuição sindical foi de um sindicato, né, aquela tarifa, aquele valor que é cobrado, né, na contribuição sindical, e o banco então cobra uma tarifa para poder administrar e remeter aquilo para as associações beneficiárias. Bom, aqui não está previsto em lugar nenhum, até porque era uma PJ. Então, como a PJ é livre, tá? Eu só trouxe aqui porque houve esse julgado, um julgado recente do STJ, que vai analisar a possibilidade de se cobrar contribuição sindical. Então, se você advogar, por exemplo, para um sindicato e o sindicato questionar que está sendo cobrado essa tarifa, você fala, opa, eu sei, o STJ permitiu esse tipo de serviço, no caso era a Caixa Econômica Federal. Então, especificamente, aqui não se analisa se está ou não na resolução. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de pessoas jurídicas, tá? Então, tá aqui no quadradinho, né? O juiz verifica o quê? Se há uma autorização normativa, se há uma previsão contratual, se há uma efetiva prestação de serviço e se há transparência na contratação e se não houve valores abusivos. Então, esses são os parâmetros que você, então, precisa estar ciente dentro dessas questões. Então, só para a gente poder sistematizar isso aqui, né? Então, a tarifa de cadastro no início do relacionamento, vedada a cobrança no mesmo banco, súmula 566 do STJ, né? A avaliação do bem válida como avaliação efetivamente realizada e o banco tem que comprovar essa avaliação. Tema repetitivo 958 e o registro do contrato também, se há o registro efetivo em cartório ou algum órgão efetivo que cobra por esse registro. E aí tem que ser uma cobrança real do custo efetivo que foi feito aquele valor. O ônus da prova tem que ser do banco, da instituição financeira, ele que demonstra a regularidade daquela contratação, tá? Então nesses dois tipos de serviço. No adiantamento ao depositante, ele vai cobrir um saldo negativo e a contribuição sindical é para descontar em folha ou conta e depois repassar para ali os sindicatos, né? Os requisitos, previsão contratual expressa, tem que ter, obviamente, transparência e aqui tem os precedentes, tá? Então nesse momento são esse bloco, então a gente trabalhou as tarifas que são admitidas, porém há possibilidade de ser analisado alguns abusos e é importante que você verifique então, não só saiba dessa possibilidade destas tarifas que já foram analisadas pelo STJ, mas sobretudo analisar os critérios para verificar se houve previsão contratual, se houve transparência, se houve controle, se de alguma forma foi prestado aquele serviço, para analisar se de fato foi justificado a cobrança daquela tarifa. No bloco seguinte, nós vamos fechar esse entendimento aí do STJ, analisando prazo prescricional e também fechando ali um quadro para a gente poder pacificar e organizar todas essas tarifas então admitidas pelo STJ. Tá legal? Grande abraço.